Eu sou Joana Schneider, eu sou mestranda do programa de pós-graduação em Artes Visuais na Universidade Federal de Pelotas. A minha orientadora é a professora doutora Helene Gomes Sacco, que também é coautora nesse trabalho. O trabalho que eu estou apresentando se chama O Valor das Coisas, a Visita como Processo de Encontro de Pessoas, Suas Casas e Objetos Narrados. Esse trabalho ele foi realizado com o apoio da CAPES. Esse trabalho ele é um recorte da pesquisa teórico-poética que se chama Entre Matéria e Memória, a Criação de Narrativas como o Valor das Coisas, que investiga, né, o valor das coisas a partir do viés da memória expressa por narrativas, e também pelo acompanhamento e análise do processo de criação do projeto artístico chamado Não Vale Nem 1,99. Esse projeto, ele usa esse valor pejorativo, né, 1,99, para investigar o valor das coisas, e é feito em 3 fases principais, né, a partir de 3 fases principais. Na primeira fase, é a compra de objetos usados por valores inferiores a 1,99. Na segunda fase, é a criação de narrativas a partir desses objetos adquiridos, né, esses objetos usados. Na terceira fase, será feita uma exposição e revenda desses objetos num simulacro de loja de usados, né? Então, é como se eu adotasse essa postura de comerciante de usados, né? De comerciante, de um dono de uma revenda. Enfim, eu vou até esses locais, compro os objetos por um valor irrisório, ressignifico e depois coloco para venda novamente, né? Para a primeira fase do projeto, eu adotei as visitas domiciliares como método, né? Então, eu realizei visitas em casas de pessoas conhecidas de dezembro de 2019 até março de 2020. Foram 12 visitas realizadas imediatamente antes do início da pandemia. Então, acabei minhas visitas, começou a pandemia, veio o isolamento social e as visitas ficaram prejudicadas a partir de então, né? Isso também ressignificou o serviço que eu tive antes, né, esse processo dessas visitas. Eu uso como referência para as visitas domiciliares como processo de prática artística o trabalho da artista Fernanda Gass, é uma artista brasileira, né, a Fernanda, que ela fez um trabalho intitulado Agenciamentos de Visita, Notações Pictóricas na Fotografia de Ambientes Domésticos, lá em 2010. Nesse trabalho, ela usou a fotografia para investigar as pinturas holandesas do século XVII, né, que tem como tema muito recorrente os ambientes domésticos. Ela usa a casa de conhecidos, ela visita conhecidos, né, pessoas conhecidas, e usa a casa dessas pessoas como locações para 2 séries fotográficas. Uma que são composições de natureza morta e outra que investiga cenas de gênero. Tem 2 imagens ali da produção da Fernanda. Então, ela vai até essas casas, visita as pessoas, investiga o ambiente, investiga os objetos, né, e compõe essas cenas. Na primeira fase, as cenas de natureza morta, usando apenas os objetos, né, mas tem um rastro humano já, algumas evidências, né, dessa presença sugerida, essa presença humana sugerida. Por exemplo, as frutas meio descascadas, né, não total, e também é uma bagunça, assim, na organização. Depois, essa presença que é só sugerida, né, na segunda fase, vai ser evidente porque a Fernanda, ela usa os moradores da casa como modelo para a construção das cenas de gênero. E é legal pensar nesse projeto agora, porque ele foi feito lá em 2010, mas ele conversa com muitas questões atuais, como as fotografias domésticas, né, que agora, com a questão do isolamento, as pessoas dentro de casa estão fazendo muitos registros fotográficos dentro de casa, e também os ateliês domésticos, né, os artistas trabalhando dentro da própria casa. A minha primeira visita que eu realizei foi na casa da Rita, né, foi uma coisa meio casual, ela me convidou, ela ficou sabendo do meu projeto, ainda não tinha estabelecido um método para minha compra de objetos, mas ela ficou sabendo do meu projeto, e aí ela me convidou para jantar e para garimpar objetos, né, foi esse o termo que ela usou.
Então, eu cheguei na casa da Rita, a gente não tinha muita intimidade, mas aceitei o convite. E a gente começou, antes de jantar, começou a andar pela casa, pelo pátio, e ela foi achando objetos, e cada objeto que ela encontrava, ela ia colocando alguma informação bem específica. Ah, é a cadeirinha do Felipe, ai, a mesa de não sei quem, ah, essa boneca foi de não sei quem, enfim, ela ia falando informações específicas sobre os objetos. A partir de um certo tempo, a gente foi criando uma intimidade e tal, uma comunicação mais elaborada, ela foi criando narrativas com um caráter autobiográfico, criando não, né, relatando fatos da vida dela a partir daqueles objetos. Então, daí resultou a narrativa como valor das coisas, né? Já dava para perceber a narrativa usada como valor e também como estratégia de convencimento. Ah, você não vai levar isso, não, isso é tão legal, né? Que tal, né? Você levar. E aí eu trago duas referências sobre isso, assim. O Esvaziar Sótons, que é um evento lá, um evento europeu, que as pessoas esvaziam seus sótãos e vão para a rua e negociam esses objetos como se fossem vendedores ocasionais, comerciantes ocasionais, né? E eu e a Rita, a gente adota essa postura na visita, né? A gente vai negociando a partir das narrativas e tal. E nesse esvaziar sótãos é interessante perceber que a narrativa é usada como estratégia de convencimento. E o mesmo acontece no Cheiro do Ralo, que é uma obra da literatura, que depois foi adaptado para o cinema, que conta a história de um comerciante de usados que vai usar as narrativas para fazer jogos psicológicos e negociações ali com seus clientes. Depois da Rita, vieram mais 11 visitas, né, e eu já tinha adotado as visitas como método mesmo, e foram visitas muito ricas, eu visitei pessoas idosas, muitas pessoas idosas, né, e pessoas da zona rural, e foi muito frutífero nesses ambientes, porque tem galpões, tem bastante espaço, então as pessoas guardam muita coisa, a gente pode andar, conversar, e foi o mesmo processo, uma timidez no início e depois as conversas foram ficando mais elaboradas e as crianças apareceram ali, começaram a procurar objetos, enfim, foram experiências bem interessantes. E aí, dessa experiência, né, eu consegui comprar em torno de 138 objetos, muito variados, mas o grande legado, assim, o grande resultado dessas visitas foi mesmo a experiência da visita, né? Além dos objetos, do resultado material, foi esse convívio, perceber que a casa guarda memórias da família, que a partir dos objetos tu consegue algumas informações, mesmo sem as pessoas falarem, tu consegue algumas informações da casa, das pessoas que habitam ali. Então, eu trago uma outra referência, que é da Helene Sacco, né, minha orientadora, e também artista, né, que chama Sala Mínima, 2014, que é essa sala pequena, assim, esse recorte de sala, né, e ela coloca que a sala mínima é uma alusão ao tempo passado da casa, como se de fato suas paredes pudessem, com a passagem dos anos, ter acumulado imagens, lembranças do local, ou seja, a casa, ela absorve, né, as histórias da família, as lembranças, e são vestígios, os objetos são vestígios do que se vive, né, do que se faz, do que se vive, do que se viveu naquela casa. Eu senti isso nas minhas visitas. Como considerações finais, eu faço uma análise, assim, como eu visitei muitas pessoas idosas, eu trago a questão da vida do idoso, né, o valor da vida do idoso na nossa sociedade. Então, a pandemia, ela colocou em xeque o valor da vida e potencializou a negligência com a vida dos velhos na nossa sociedade. E acontece que as narrativas são um grande legado dos idosos, né? Eles têm muitas experiências e essa é a contribuição a grande contribuição, acredito eu, que eles podem nos dar. Eu trago para finalizar uma citação do Walter Benjamin, que ele coloca que as ações de experiência estão em baixa, e por isso o ato de narrar também está em baixa, né? Porque não há experiências para contar. E aí eu finalizo também dizendo que eu acredito que as visitas, muito mais do que uma mera etapa de produção do processo de criação, são proposições artísticas mesmo, né, porque geraram um ambiente de encontro, de convívio, de atenção, e não só de narração, mas também de escuta, né.
Então, eu finalizo com essa ideia. Aqui estão as minhas referências. Muito obrigada.